E o último ponto que eu faço sempre antes de contratar alguém é uma análise DISC. Gente, isso aqui é apenas 4% dos empresários fazem, 4% dos empresários se dedicam para fazer isso aqui, uma análise DISC. Inclusive hoje, como vocês sabem, né, aqui na empresa uma das culturas nossas é procure funcionários, procure colaboradores, assim como você procura clientes. Então o que a gente sempre tem na empresa? Vagas abertas de vários setores diferentes. Então aqui, ó, 4% do que os empresários fazem, análise DISC. Hoje eu recebi 2 DISCs. Eu estava esses 3 dias agora, quem viu meus stories deve ter visto isso. Eu estava esses 3 dias agora na Febracis, fazendo uma formação para eu me tornar especialista, já conhecia, já dava mentoria sobre isso, mas a gente fez uma certificação agora para se tornar um analista pela Febracis da parte do DISC. E no DISC, eu simplesmente consigo saber quem é o profissional correto para a função correta. É um relatório ali, gente, de umas 40 páginas que eu vou entender tudo sobre o cara. Eu entendo se ele é mais dominante e se ele vai querer bater meta. Eu entendo se ele é influente, se ele vai ser mais persuasivo, se ele vai se preocupar mais com pessoas. Vai influenciar a equipe a fazer esses pontos. Eu entendo, por exemplo, se ele é conforme, que o conforme tudo precisa de um passo a passo. Tudo precisa fazer muito bem detalhado. Ou eu entendo se ele é estável, se ele gosta de ritmo, se ele vai se preocupar mais com pessoas, tá? Quem hoje aí já faz a análise DISC dentro da empresa? Na hora de contratar colaborador? Bota aí para mim, para eu já saber. Quem hoje faz a análise DISC na hora da contratação? Nem conhecia. E só um ponto, saber contratar significa posicionar a pessoa certa na posição certa. O colaborador é uma peça única do quebra-cabeça. E entender o perfil de cada um é a chave para uma equipe produtiva e que entregue resultados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de quem trabalha no meu time. O meu engenheiro, ele é um D elevado, ele é muito dominante. Então o que é que o meu engenheiro faz? Cara, ele quer bater meta, ele quer entregar resultado. É aquela pessoa que se eu falar assim, cara, esse copo, ele tem que estar no final do dia em cima da caixa d'água concretado. Meu irmão, no final do dia esse copo vai estar em cima da caixa d'água concretado. Não quero saber o que ele fez, se ele teve que demitir um cara, se ele teve que brigar com outro, se ele teve que trazer outro... Resolveu. O D é esse cara que vai resolver o problema, o dominante. Eu tenho uma pessoa na minha equipe, que é o meu setor de suprimentos, que ela é conforme e estável. Meu time é cheio de dominantes, tá? Porque a minha empresa, um dos pilares é bater metas. E ela, por ser essa pessoa estável, que se preocupa com pessoas e ser conforme, o que ela faz? Ela tem dentro da empresa, qual é o papel dela? Receber todas as demandas da gente. Ó, precisa disso numa obra, precisa disso na outra, precisa tal ponto, precisa tal ponto. E transformar isso em quê? Num passo a passo, transformar isso no quê? Num processo. Por quê? Porque ela gosta do processo, ela gosta do passo a passo. Vocês conhecem aquelas pessoas, pessoal, que gostam do passo a passo? Tá? E aí, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, certo? Quem nunca viu, tá aqui o DISC. Hoje o foco não é esse, tá, gente, de mostrar o DISC, mas o dominante é esse cara, é independente, ele é prático, audacioso, competitivo. É o meu engenheiro, é o meu gestor de obras. Cargos de liderança eu busco muito trazer um D, porque esse cara ele vai me entregar resultado. E o que é que eu vou cobrar dele no final do mês? Resultado, velho. Resultado. O I é o quê? Influente, é uma pessoa comunicativa, persuasiva, entusiasmada, otimista. Vou dar um exemplo para vocês. O meu sucesso do cliente na minha empresa, em uma das minhas empresas, o meu sucesso do cliente ele é I. Por quê? Cara, é um cara comunicativo, é um cara otimista, é um cara que ajuda o meu cliente, ele se preocupa com pessoas. O foco dele, ó, é em pessoas e em relacionamento. Esse lado de cá, que é o influente e o estável. O foco deles é em pessoas e relacionamento. Já o foco em tarefas e resultados vem para o dominante e para o conforme. Vou explicar assim por cima cada um deles, tá? E vou dizendo o que é que eu tenho na minha empresa de cargo, desses itens aqui, tá? E aí, aqui eu tenho o estável. O estável ele é paciente, calmo, planejador, metódico.
Ele é isso, o estável. Por que é importante, Nilton, ter um estável? Meu setor de suprimentos, se eu tivesse só os dominantes, meu irmão, a gente ia querer bater meta a todo custo. Mas eu ia ter uma equipe muito desalinhada, uma equipe que ia ter um momento que ia estar todo mundo querendo se matar. Aí o estável chega para se preocupar com pessoas e falar assim, opa, calma, paciência. Calma, paciência. Vamos aqui. Opa, Nilton, amanhã é o aniversário de tal pessoa. Eu vou comprar um bolo, eu vou trazer esse bolo para cá. Do voucher que eu tenho de R$1.000. Do voucher que eu tenho de R$1.000. E ela faz isso, certo? O conforme são o quê? Pessoas detalhistas, precisas, críticas, organizadas. O conforme é esse tipo de pessoa. O meu financeiro, por exemplo, ele é conforme. E ele tem que ser conforme. Porque ele vai na precisão da precisão do número. E eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser analítico ali. Eu tenho que analisar aquilo e ver se aquilo, para onde que vai a empresa. Ele me traz os dados, ele me traz os números e eu vejo para onde a empresa vai. Como eu estou no estratégico, eu vejo para onde que o negócio vai. E pronto, já expliquei sobre todos aqui. Nilton, na hora de contratar um estagiário, qual perfil tu busca? Vocês notam que eu tenho vários controles, né? Um passo a passo de tudo? Eu já tenho isso na minha empresa. Meus mentorados já recebem isso também de mão beijada. A gente está num processo agora de contratação de um mentorado nosso, que é o André Terto. E esse mentorado nosso, ele aplica a nossa metodologia em São Paulo, em prédios em São Paulo. E ele está contratando um estagiário agora para a empresa dele, no valor de R$ 1.400. Está contratando um estagiário agora para a empresa dele, R$ 1.400. E ele precisa de uma pessoa que operacionalize aquilo que ele está pensando. Ele precisa de uma pessoa para fazer quantitativa, ele precisa de uma pessoa para fazer diário de obra, ele precisa de uma pessoa para preencher ali os checklists que a gente tem dentro da nossa metodologia. Então ele precisa dessa pessoa. Então qual o perfil que a gente está buscando na empresa dele? Cara, um conforme. Porque o conforme é essa pessoa que se tu der a rotina para ela, ela vai executar, irmão. Ela vai executar. A maioria dos construtores está onde? Vocês, eu. A gente está onde? A gente está bem aqui, ó. A gente quer bater meta, a gente quer trazer resultado. A gente acha que ninguém é melhor do que a gente. Não é isso? A gente acha isso. Mas é o que acontece. O dominante ele tem que também ter um jogo de cintura para poder trazer para perto pessoas que possam ajudar ele a tornar algo mais num passo a passo, a ter algo mais estável, pensando em pessoas, a ser algo mais influente também. Então hoje, antes de contratar, eu posso ter a pessoa certa. Se ela estiver no local errado, eu tenho a pessoa errada, irmão. Eu tenho a pessoa errada. Entende? Vamos lá. A precisão do DISC, certo? A gente estava, inclusive, na Febracis, esses 3 últimos dias. E a precisão do DISC para perfil comportamental, ele vai responder uma série de perguntas, 40, 50 perguntas. E na hora que ele responde essas 40, 50 perguntas, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou para perto daquela câmera ali para mostrar. A gente recebe esse relatório aqui. Tem uma pessoa que a gente está contratando agora. E aí, ó, ele até me mandou agora, 7h30, ele me enviou, tá? Se tiver bom aí, tu me avisa. Ó, 7h30 ele enviou o DISC dele. Então, são 46 páginas aqui que explica o perfil comportamental desse colaborador. E eu vou entender tudo, irmão. Vou entender o motivador principal dele, vou entender o motivador secundário. Olha aqui, ó. Esse cara, ele é influente e estável, certo? Influente e estável. E vamos aqui. Qual é o motivador principal dele? O motivador principal desse cara é reconhecimento social. Ou seja, se o motivador principal desse cara é reconhecimento social, o que é que vai acontecer com ele se ele entra na minha empresa? Ele tem que ser prestigiado caso ele entregue um bom resultado, porque o motivador principal dele é esse. E o segundo, segurança e estabilidade. Um cara desse, se eu reconheço ele e dou para ele uma posição de estabilidade, ele não sai nunca da minha empresa. Entende? E aí eu preciso saber o quê? Se para a posição que eu quero, esse perfil é importante ou não. Mas são mais de 40 páginas mostrando sobre isso. Em outro momento a gente consegue trocar um papo melhor sobre esses pontos, mas era para vocês visualizarem.